Muitas vezes, quando você quer encontrar paradoxos, contradições, ou quando você encontra relações chamadas aporéticas, que dão a impressão que não tem mais nenhum tipo de saída diante de uma questão proposta, muitas pessoas fazem uso do chamado argumento de exclusão. O argumento de exclusão invoca a seguinte coisa: como não consigo uma solução nem A, nem B, nem C, nem D, nem I, nem F, então vamos descartar tudo, vamos invalidar tudo. É uma espécie de ceticismo absoluto em que o indivíduo nega e torna inviável qualquer possibilidade de solução. Então, no quinto argumento, algumas pessoas, diante desses questionamentos propostos por Adolfo Sanches Vasques na obra Ética, pode ter essa sensação: ué, se a filosofia, ao longo da história, apenas defendeu a perspectiva metafísica, a perspectiva deontológica, a perspectiva transcendentalista, e esses elementos a priorísticos, absolutos, supra-humanos, extra-mundanos, ahistóricos, deve, portanto, a filosofia ser absolutamente descartada, deve ser consideravelmente refutada e negada à filosofia o seu valor. Isso é o chamado argumento de exclusão. Não podemos utilizar esse tipo de expediente. Adolfo Sanches Vasques assegura acerca da imperiosa necessidade da ética se tornar ciência. Porém, as contribuições provenientes do mundo filosófico não devem ser esquecidas, não devem ser menosprezadas. Sublinha no texto Adolfo Sanches Vasques, muito pelo contrário, as contribuições oriundas da filosofia devem ser altamente valorizadas, em decorrência da riqueza, em decorrência da vitalidade dessas generosas contribuições para a própria filosofia, como para todos os demais ramos do saber. E é impressionante. Quando nós estudamos as áreas das ciências, olhando lá para a matemática, parte 1, aritmética, parte 2, geometria, parte 3, álgebra. 3 grandes áreas são do conhecimento matemático. Quando nós estudamos a química, observamos lá a química orgânica e a química inorgânica. Quando mergulhamos no estudo da física, iniciamos lá a chamada cinemática, estudando os movimentos variados. Em seguida, entramos na dimensão da temperatura, no estudo da termologia, as escalas de Celsius, Kelvin, Fahrenheit. E aí depois vamos lá para outros ramos relacionados à eletricidade. Quando mergulhamos no mundo da biologia, ver a citologia, os seres vivos, a questão vinculada à genética, a zoologia e a filosofia. Quantas áreas possui? Em um estudo mais meticuloso, podemos observar que a filosofia ela pode ser materializada em 23 áreas distintas. Metafísica. 2, gnoseologia.
3, teodiceia. 4, antropologia filosófica. 5, epistemologia. 6, estética. 7, filosofia política. 8, filosofia do direito. 9, filosofia da mente, ou a chamada psicologia filosófica. 10ª, lógica. 11ª, filosofia analítica. 12ª, filosofia da linguagem. 13ª, filosofia da educação. 14ª, filosofia da história. 15ª, filosofia da matemática. 16ª, filosofia da informação. 17ª, filosofia continental. 18ª, filosofia oriental. 19ª, filosofia da economia. 20ª, filosofia da física. 21ª, ética, na dimensão da chamada ética filosófica. 22ª, história da filosofia. 23ª, cosmologia, também conhecida como filosofia da natureza. Ou seja, uma das poucas ciências, um dos poucos conhecimentos do mundo, com uma imensa diversidade de áreas, é, sem dúvida, a filosofia. Portanto, ao afirmar que as contribuições filosóficas devem ser altamente valorizadas em virtude da riqueza e da vitalidade das contribuições que geram a filosofia para as ciências e para todos os demais ramos do saber, Adolfo Sanches Vasquez parte do princípio de que a filosofia é um conhecimento que historicamente se renova o tempo todo.